Você já ouviu falar do silêncio no direito administrativo? O silêncio é ou não um ato administrativo? Aliás, o que é silêncio no direito administrativo? Essa é a grande questão, não é? Me aguarde, porque é exatamente sobre este assunto que nós falaremos agora, nesta pílula de direito administrativo número 18. Muito bom que você está aqui comigo nesta série de pílulas de direito administrativo, em que a cada mês eu abordo um assunto e neste mês nós estamos trabalhando atos administrativos e realmente para mim é muito bom poder contribuir com você. Agora, existe uma forma de você me motivar ainda mais. É como se você me desse um combustível adicional para que eu faça cada vez mais e cada vez melhor esse conteúdo aqui, produzido gratuitamente para você. Curta, comente, compartilhe, clica ali no joinha, porque assim, com o seu envolvimento, eu fico com a certeza de que esse conteúdo está sendo de grande importância para você e isso me motiva a produzir mais. Portanto, não fique aí parado, é muito simples, né? A gente simplesmente consumir o conteúdo, mas colabore nesse aspecto, porque quanto mais envolvimento houver, para mais pessoas as redes sociais vão mostrar esse conteúdo e então isso vai me produzir ainda mais motivação, porque o que eu quero mesmo é ajudar milhões de pessoas a conquistarem seus objetivos passando nas provas e exames que desejarem. Bem, agora falando sobre o direito administrativo, mas eu acabei deixando o meu celular ligado e eu volto agora, eu espero que a pessoa só ligue esta vez, porque senão eu vou ter que voltar mais uma vez lá para desligar. É o seguinte: quando a administração recebe um requerimento, um pedido, ela tem o dever de decidir esse requerimento. Ela pode deferir ou indeferir, mas ela tem o dever de emitir uma decisão. Portanto, a decisão administrativa não é uma faculdade do poder público, é um dever. E isso nós encontramos fundamento na própria Lei 9784 de 99, que regulamenta o processo administrativo para os 3 poderes em âmbito federal, a lei afirmando que a administração tem o dever de decidir sobre as pretensões que lhe são dirigidas. E a Lei 9784 vai assinalar um prazo para que a administração decida. O prazo inicial de 30 dias. Então, a autoridade que recebe um pedido tem até 30 dias para decidi-lo. E, se for o caso, havendo justificativa, motivação, ela pode usar um prazo adicional de prorrogação que é por mais 30 dias, ou seja, o prazo máximo que a lei permite que a autoridade tenha para decidir é 60 dias. Lembrando que a Lei 9784 é uma lei de aplicação subsidiária. Ela só se aplica quando não houver uma lei específica tratando de determinado processo, de determinada decisão. Por exemplo, a título de curiosidade, o Decreto 5.450 de 2005, que regulamenta o pregão eletrônico, quando trata das impugnações ao edital, afirma que o pregoeiro deve decidir as impugnações em até 24 horas. Veja, no caso do pregão eletrônico, o dever de decidir não é em 30 mais 30 dias, e sim em 24 horas. Esse prazo de 30 mais 30 é apenas quando não houver uma regulamentação específica, uma normatização definida para aquele tipo de decisão. Tudo bem? Então, a administração tem esse dever de decidir. Na Lei 9784, esse dever ele vai ser cumprido num prazo de 30 mais 30 dias e o silêncio é exatamente quando a administração deixa passar este prazo e não se manifesta. Ela se omite em relação ao seu dever de decidir. É óbvio que essa situação é uma situação de todo indesejada, porque se há um dever de decidir e o administrador público não decide, ele está cometendo uma infração funcional. Mas eu não quero agora tratar da responsabilidade da autoridade por não ter cumprido esse dever. Eu quero falar sobre a repercussão desse silêncio no direito administrativo. E, de início, eu já quero deixar bem claro para você: silêncio não é ato administrativo. Quem silencia não pratica ato administrativo. Por quê? O ato administrativo, segundo o conceito de praticamente todos os doutrinadores, é uma manifestação de vontade. Se é uma manifestação, ora, só pode ser uma conduta ativa, uma ação. Omissão não pode ser considerado uma manifestação. Quem se omite não se manifesta. Portanto, o silêncio não é ato administrativo.
Quem não diz nada não pratica ato administrativo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: a lei pode atribuir efeitos ao silêncio. Ouça, eu não estou dizendo que a lei atribui, eu estou dizendo que é possível que em determinadas situações a lei atribua um efeito ao silêncio. Algo do tipo, se a autoridade administrativa não decidir tal pedido em X dias, este considerar-se-á automaticamente deferido ou indeferido. A lei pode dizer, no caso de silêncio, automaticamente fica deferido ou indeferido. Um exemplo que não é do âmbito do direito administrativo e sim do direito constitucional refere-se à sanção presidencial. Se o presidente da República não sanciona o projeto de lei no prazo definido constitucionalmente, a Constituição vai atribuir um efeito a essa omissão, o efeito da sanção, a chamada sanção tácita, não é assim? Isso é direito constitucional, mas eu dei um exemplo para você entender que no direito administrativo pode acontecer de determinada lei estabelecer determinado efeito ao silêncio. E mesmo quando a lei atribui efeito ao silêncio, o silêncio não se torna um ato administrativo. É apenas uma consequência legal do silêncio e não a prática de um ato administrativo. Agora, o grande ponto é, e aí? Quando a administração não decide? E o particular, precisando muito de uma resposta, resolve entrar com uma ação judicial. Pode o juiz deferir o pedido? Pode ele indeferir? O que o juiz faz quando se depara com uma situação em que há um pedido dirigido à administração pública e a administração ficou silente, omissa? Bem, se você pegar a doutrina de Celso Antônio Madeira de Mello, que neste ponto me parece ter a melhor doutrina, vai dizer o seguinte, que se o ato administrativo de decisão for um ato administrativo vinculado, o que é o ato administrativo vinculado? É aquele em que a autoridade não tem margem de escolha. Ela só vai conferir se os requisitos legais estão presentes. Se sim, ela defere o pedido. Se não, ela indefere o pedido. Ou seja, não tem margem de liberdade. O administrador praticamente apenas aplica a lei tal qual ela determina. Então, quando o pedido se refere a um ato vinculado e a administração não se manifesta, o particular entra com uma ação e o juiz pode apreciar o pedido, deferindo ou indeferindo. Um exemplo, a licença para a gestante, licença à gestante, é um ato vinculado. Se a servidora, estando ali, a partir do 9º mês de gravidez, pede a licença, a autoridade não tem nenhuma margem de liberdade. Ela só vai verificar se estão presentes os requisitos legais. É servidora, está grávida a partir do 9º mês, solicitou, eu tenho que deferir, eu não tenho outra opção. Então, nessa situação, imaginemos que a servidora pediu a licença à gestante, a autoridade não se manifestou no prazo legal e essa gestante entra com uma ação judicial. Como se trata de um ato vinculado, em que a análise é só de requisitos legais, o juiz pode apreciar esse pedido e pode deferir ou indeferir o pedido. Agora, se o pedido se refere a algum ato que é discricionário, um ato que a administração tem margem de liberdade para analisar, o juiz já não pode efetuar essa apreciação. Por exemplo, eu entro com um pedido de licença para tratar de interesses particulares, como servidor. Essa licença, a Lei 8.102, vai afirmar que é concedida no interesse da administração, ou seja, a autoridade vai ponderar, no caso concreto, se a minha licença é oportuna, se a minha licença é conveniente. Então, imaginemos que essa autoridade não decida a minha licença. Eu pedi e nada foi decidido. Então, eu entro com uma ação judicial. Neste caso específico, o juiz não pode tomar nenhuma decisão relativa ao pedido. Por quê? Porque aí o juiz estaria analisando discricionariedade. Se o juiz disser, não, eu acho que sim, essa licença deve ser deferida ou indeferida, ele estaria avaliando conveniência e oportunidade. E nós sabemos que o Poder Judiciário, enquanto exerce sua função típica jurisdicional, não pode apreciar conveniência e oportunidade, não pode apreciar mérito administrativo. Então, nessa situação da licença para trato de interesses particulares, o máximo que o juiz pode fazer é determinar que a autoridade administrativa emita uma decisão num prazo X, sob pena, e aí ele pode incluir algum tipo de sanção pelo descumprimento daquela decisão. Estão me entendendo? Então, em síntese, é o seguinte: silêncio não é ato administrativo, porém, a lei pode definir algum efeito ao silêncio.
Caso a lei nada diga a respeito do silêncio, funciona da seguinte forma se isso for levado ao judiciário. Se for uma questão de ato vinculado, que é dependente apenas de análise de requisitos legais, o juiz pode decidir aquele pedido deferindo ou indeferindo. Se o pedido se relacionar a algo que tem a ver com o poder discricionário da administração, margem de liberdade para analisar conveniência e oportunidade, o juiz não pode adentrar nessa análise, ele no máximo vai assinalar para a administração pública, para a autoridade administrativa, o prazo que ela deve emitir uma decisão sob pena de sofrer algum tipo de consequência jurídica. E é assim que você deve ir para a sua prova, preparado com esse rol de conhecimentos. Eu espero ter te ajudado e te convido já desde logo a se inscrever aqui no canal. Se você está chegando aí hoje, nós temos aqui a pílula 18, mas começou na número 1. Vem assistindo as demais pílulas e você vai ver que tem muito conteúdo diferenciado, conteúdo que normalmente você não vai encontrar em outros canais aqui do YouTube. Então, assista aos vídeos anteriores e já se inscreva no canal clicando naquele sininho, para que cada vez que um vídeo novo for publicado, e eu publico normalmente 2 vídeos por semana, você seja notificado e não perca nada do conteúdo que está sendo produzido aqui, porque no final das contas nós dois temos um mesmo objetivo, que é fazer com que você passe no concurso. Enquanto você não passa, eu não fico satisfeito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.